Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, glória a Deus por estarmos aqui, né? Desde já quero agradecer a todos os inscritos, a todos que separaram um pouco do seu tempo aí para assistir as lições aqui do canal, né? Do canal EBT para você. Desde já louvo a Deus pela minha e pela tua vida, que Deus possa nos dar sabedoria. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição de número 12, onde fala sobre a sutileza da espiritualidade holística, certo? O nosso textuário diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá escrito em João capítulo 14, versículo 6. A verdade prática diz o seguinte: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Meus irmãos, uma lição muito boa, ela se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o fenômeno religioso, certo? Antes, meus irmãos, a leitura está lá em João capítulo 14, versículo 4 e 6 ao 6, certo? O segundo capítulo fala sobre a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, certo? O terceiro capítulo fala sobre o fundamento da espiritualidade holística, certo? E no quarto fala sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Meus irmãos, desde já vocês escutarem algum barulho, é porque esse horário aqui é um pouco barulhento a rua, então espero que vocês me perdoem, certo? Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, a lição fala sobre a sutileza da espiritualidade holística, certo? E, meus irmãos, nós podemos ver aqui que o mundo, a cada ano que se passa, né, tá ficando mais globalizado, certo? Mais globalizado, tanto o mundo ocidental influencia o mundo oriental, tanto como o mundo oriental influencia o mundo ocidental, né? E essa influência vai nas artes, nas economias, políticas, né, ciências e também na parte religiosa, certo? Ambas as partes como é que eu posso dizer, recebem influência um dos outros. Então, meus irmãos, eu achei vou colocar aqui algumas coisas, vocês vão entender no decorrer da lição, vocês vão entender por que eu escolhi tais assuntos para falar nessa aula. Vamos lá. Meus irmãos, uma dessas influências são os signos, certo? Se nós pararmos para pensar, não é o signo, né, por mais inocente que aparenta ser, certo? Os signos teve uma origem, certo? Teve uma origem, certo? E tem um fundamento, certo? Mas para nós cristãos, meus irmãos, a nossa origem vem de Deus e o nosso fundamento continua sendo em Deus, certo? Então, meus irmãos, eu vou falar aqui um pouco dos signos, dos seus significados, e no decorrer da lição eu espero que vocês possam entender aquilo que eu quis falar. Vamos lá? Meus irmãos, é a sutileza da espiritualidade holística, certo? Vamos lá, a origem dos signos, certo? Olha aqui, olha, a origem dos signos, certo? Vamos lá, a origem dos signos. Antes de falar sobre as origens, eu vou falar sobre o significado de cada signo. Meus irmãos, quem não já viu falar sobre os signos, não é isso? Os signos, né? Uma vez eu me recordo que teve uma vez que tinha uma jovem, certo? Ela estava na faculdade. E a professora na faculdade foi perguntando o signo de cada um, certo? Foi perguntando, quer dizer, eu falei aqui, mas eu não estava nessa aula, certo? Eu não estava presente, certo? E a professora foi perguntando o signo de cada aluno, até que chegou numa cristã, numa crente. Aí perguntou, olha fulana, qual é o teu signo? Ela disse, não, meu signo é Cristo. Aí a professora respondeu, né? Não, eu não estou perguntando qual é a sua religião, não, estou perguntando qual é o seu signo. Ela, não, meu signo é Cristo. Aí a professora falou novamente, eu não quero saber sua religião, eu quero saber seu signo. Aí a jovem respondeu, né? Meu signo é Cristo, porque Cristo é o astro que dirige a minha vida. Amém, meus irmãos? E assim deve ser com o cristão, com o crente, com o cristão, certo? O nosso signo é Cristo. Amém, meus irmãos? Cristo, Deus é que rege a nossa vida. Amém, meus irmãos? Se nós não trabalharmos, Deus disse o que para Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Se nós não nos esforçarmos, se nós não tivermos fé, se nós não trabalharmos, não adianta de nada. Então, meus irmãos, vamos lá. Né? Aparentemente os signos têm significados inofensivos, né? Mas nós vemos que tudo isso, meus irmãos, é sutileza, certo, do mundo decaído,
para tirar o alvo do ser humano, que é Cristo, certo? O nosso alvo deve ser Cristo. Cristo é ontem, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, são 12 signos, certo? O primeiro signo é Áries, certo? Para quem nasce, segundo a crença dos signos, né? Desse zodíaco, né? O horóscopo, certo? Quem nasce entre as datas, quem nasce entre 21/3 a 20/4, ele tem um signo chamado Áries. Áries é simbolizado por um carneiro e simboliza coragem, certo? Eu já vi pessoas pegarem o jornal só para olhar o significado dos signos ali no jornal e dizer, eita, meu signo... Aí eu já vi essa pessoa dizendo, eita, meu signo é isso, olha, hoje vai ser assim, assim. Meus irmãos, o amanhã depende de hoje. Vou repetir, se eu e você tivermos fé, nos esforçarmos, trabalharmos, estudarmos, pedir a Deus misericórdia, graça, sabedoria, meus irmãos, nós não precisamos de nada. Cristo preenche o nosso ser, certo? Cristo é mais do que necessário para a vida de um cristão ter sucesso, certo? Lembrando que sucesso tem a ver com vitória, certo? Vamos lá, meus irmãos. Quem nasce entre a data 21/4 a 20/5, o signo é touro, né? Simbolizado por um touro, e tem muitas características, mas uma das características é ser forte. Olha aqui, tem Gêmeos. Para quem nasce entre o dia 21/5 a 20/6, os Gêmeos é representado por irmãos, certo? Que era Castor e Pólux, que na simbologia, nessa mitologia aqui, eram irmãos que veja, eu esqueci aqui de falar, mas os que eu me lembrar aqui eu vou falar né? Esses irmãos aqui, Castor e Pólux, eles eram os irmãos gêmeos que se apaixonaram por mulheres casadas, e diz a mitologia. Então eles quiseram se opor, né, quiseram brigar, numa briga ali, num conflito com os maridos dessas esposas, e um desses irmãos, se eu não me engano, foi o Castor, ele veio a morrer. Então Pólux, ele pediu a Zeus que Zeus ressuscitasse Castor, porém Zeus disse que não podia. Então o que Zeus fez para agradar Pólux? Ele fez o seguinte: cada um vai ter uma face, né? Ou seja, cada um vai viver um dia. Um dia era Pólux que vivia e no outro dia era Castor. Então veja tudo isso, né? O touro, né? O touro que simbolizava ali o touro, a força ali na mitologia, né? O carneiro, né? Que o carneiro, se não me falha a memória, o carneiro, que ele tinha pelos de ouro, ele salvou uma pessoa ali que a madrasta queria matar ele. Então ele matou ali, o carneiro ajudou aquela pessoa a se salvar daquela morte temerária. Vamos lá, olha aqui, Câncer, para quem nasce do 21/6 a 22/7, representado por um caranguejo, certo? Tem como característica ser sensível. Nesse caranguejo, ele foi enviado ali para matar Hércules, né? Para matar Hércules, mas Hércules conseguiu vencer o caranguejo, não? Então veja tudo isso, né? Veja, aparentemente é inofensivo, mas tenta tirar a visão do cristão, que é Deus, né? Deus deve ser o nosso bem maior. Leão, certo? Leão, para quem nasce entre o dia 23/7 e 22/8, certo? É representado por um leão e tem a ver com liderança, certo? Quem nasce, segundo essa crença, quem nasce entre o dia 23/8 até o 22/9, né, tem o signo Virgem, que é a única imagem feminina e significa pureza, né? Tem a Libra, certo? Tem a Libra, para quem nasce entre o dia 23/9 ao 22/10, tem a ver com a balança, certo? E significava harmonia. Essa Libra vem de uma deusa, se não me falha a memória, ou era romana ou era grega, que o nome era Justitia, que ela andava com a balança para pesar o pensamento ali, os corações dos seres humanos, certo? Escorpião, para quem nasce entre dia 23/10 e 21/11, né, simbolizado por Escorpião, tem a capacidade de se desenvolver, né, de crescer, certo? Sagitário, certo? Para quem nasce entre o dia 22/11, certo? E 21/12, tem a ver com um centauro, certo? É um centauro que ele é corpo de cavalo, né? E cintura para cima ali de homem, certo? Tem a ver com sabedoria, que era um dos animais ali da mitologia grega,
certo? Tem Capricórnio, para quem nasce no dia 22/12 a 20/1, é simbolizado por uma cabra e tem a ver com persistência, certo? Aquário, né, para quem nasce no dia 20, entre o dia 20 de janeiro até o dia 18 de fevereiro, simbolizado por um aquadeiro, né, que era uma pessoa derramando água, né, tem a ver com inteligência. E tem, por fim, tem um peixe, certo? Porque é para quem nasce entre o dia 19 de fevereiro a 20/3, né, de março, né, simbolizado por um peixe, certo? Que tem a ver com amor e compaixão, né? Esse do peixe aqui era que um deus lá do Olimpo, né? Do Olimpo, um deus da mitologia grega, ele perseguiu, né, duas pessoas que eu não lembro o nome agora, e essas pessoas, para se esconder desse monstro ali da mitologia grega que cuspia fogo, eles se transformaram em peixes e mergulharam no oceano. E para não se perder, amarraram uma corda em si, ou seja, eram dois peixes que nadavam preso um no outro por uma corda, certo? Então eles entraram no mar para se esconder desse monstro que cuspia fogo, que era da mitologia grega, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que tudo isso, né? Olha aqui, olha, signo, o que é o signo, né? Que é isso que a gente falou aqui, é uma mistura de lendas babilônicas, egípcias, gregas e romanas, certo? Então tudo isso aqui, meus irmãos, tem a ver com a crença, com a mitologia. É uma mistura de Babilônia, das crenças babilônicas, egípcias, gregas, romanas. Então tudo isso aqui, não é isso? Tudo isso aqui tem a ver com os deuses dessas mitologias, certo? Nasceu com esse sentido aqui, certo? E o que é horóscopo, né? O horóscopo ele surge a partir do século 7 a.C., certo? Quando civilizações observavam o céu, acreditavam que os astros, é daqui que nasce o nome astrologia, lembrando que existe uma diferença entre, vou botar aqui, olha, astrologia versus astronomia, certo? Astronomia. Então, meus irmãos, essas civilizações que observavam os céus, né, que criaram o horóscopo, eles acreditavam que os astros celestes, as estrelas, o sol, cometas, podiam influenciar na vida humana, certo? Agora, lembre-se que existe uma diferença entre astrologia e astronomia, certo? A astronomia é a ciência que estuda os astros celestes, né? Os planetas, meteoros, as estrelas, né? As galáxias, o universo, certo? Então a astronomia, que é bom, é a ciência que estuda o universo. Eu particularmente eu gosto muito de astronomia, certo? Porém, a astrologia, que não é bom, certo? É o estudo do que os astros querem falar em respeito da vida humana, certo? Que não tem nada a ver, certo? Então, meus irmãos, a astrologia é o estudo para dizer o que os astros querem dizer para mim e para a tua vida, certo? Isso é o que eles acreditam, certo? Meus irmãos, os astros celestes, o universo só diz uma coisa: a glória de Deus, certo? Vamos lá, meus irmãos, então deu para entender, né? A astrologia tem a ver com horóscopo, zodíaco, essas coisas, e a astronomia, que é bom, que eu particularmente gosto muito, a astronomia é a ciência que estuda o universo, certo? Vamos lá. Meus irmãos, tem essa palavra aqui, ó, zodíaco, certo? A palavra zodíaco significa círculo de animais, certo? São 12 conjuntos de estrelas que representam signos que foram padronizados no passado, certo? Então, cada signo desse aqui que eu falei, ele é simbolizado por uma constelação no céu, certo? Tem bilhões de estrelas no céu, que nós podemos ver, certo? Segundo a ciência, certo? Se nós olharmos para o céu, devido à poluição luminosa que não permite que nós possamos ver mais estrelas, se nós observarmos o céu, certo? Com toda essa poluição luminosa, nós podemos ver aí, segundo os estudiosos, entre mais ou menos 8.000 estrelas, certo? Mas se não fosse a poluição luminosa, certo? Poluição luminosa, que é a luz, né, que impede que nós possamos ver melhor, mas se nós tivéssemos telescópios, binóculos bons, nós poderíamos ver milhares de estrelas, né? Então nós vemos aqui que essas pessoas, desde a antiguidade, babilônicos, gregos, egípcios, romanos, eles observavam o céu
e foram juntando estrelas para dizer que cada constelação dessa poderia simbolizar um signo aqui. Mas aí, meus irmãos, isso é tudo baboseira, me perdoe essa palavra, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, o zodíaco, certo? O zodíaco que eu falei aqui, ele impulsionou o surgimento dos horóscopos, certo? Que traz, olha aqui o significado de horóscopo, ou seja, horóscopo quer dizer que traz revelações sobre a pessoa e seu destino, certo? Então, meus irmãos, tudo isso aqui é influência do mundo oriental para o mundo ocidental, certo? O budismo, né? O hinduísmo, né? O taoísmo, que nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Nós vemos aqui que tudo isso aqui é influência do mundo oriental para o mundo ocidental. E isso muitas vezes as pessoas estão se apegando a essas coisas e deixando de olhar para Cristo, certo? Que Cristo é a consumação do tempo. Uma certa vez Deus disse assim, olha, Deus disse para Moisés, dize ao povo que eu sou, certo? Então Deus ele é, meus irmãos. Deus é o nosso Deus supremo, o único Deus, o Deus verdadeiro, certo? Então, meus irmãos, que nós devemos deixar essas coisas de lado, que não tem nada a ensinar, certo? E fazermos a nossa parte como cristão. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha falado tudo aqui. Eu não falei todos os significados desses signos aqui, de acordo com a mitologia grega, egípcia. Apesar que a maioria desses signos aqui, eles surgem, é uma mistura de várias lendas, mas a maioria, esses aqui são de origem gregas, certo? Da mitologia grega, certo? Mas se nós pesquisarmos na internet, né, terão signos que remetem de outras mitologias, de outras lendas, certo? Mas esses signos aqui vêm todos das mitologias gregas, certo? Meus irmãos, vou parar por aqui. Se você quiser pesquisar mais algum significado de cada signo aqui, você pode pesquisar na internet, que vai contar a história de cada um, certo? O Ares, que tem a ver com o deus Ares, que era da mitologia grega, né? Então tudo isso aí esse leão, né, que é aquele que foi o leão que Hércules matou, que era, se eu não me engano, é chamado de leão de Nimeia, é algum nome assim, que ele tinha um couro muito forte e Hércules matou o leão e o couro desse leão ele fez uma armadura para ele, né? E tem muitos aí. Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus amigos, irmãos, agora voltando aqui na outra parte. Meus irmãos, na segunda parte aqui da lição, eu terminei a lição falando sobre horóscopo, certo? Horóscopo. Meus irmãos, eu falei sobre o horóscopo, né, que surgiu ali a partir dos signos, certo? Vocês me perdoem um pouco do barulho, né? Tá movimentado essa rua, certo? Mas vamos lá. Horóscopo chinês, né? Meus irmãos, tem os signos que eu falei aqui na primeira parte, certo? E tem o horóscopo chinês, né? Do calendário chinês, que ele é representado por animais, certo? O horóscopo chinês é representado por animais, certo? Que animais são esses? O rato, o boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, carneiro, macaco, galo, o cão, que é o cachorro, né? E o porco, certo? São 12 animais, né? Um animal. São 12 animais. Vamos lá. Como é que surgiu isso aqui, né? Isso eu vou falar aqui, olha, Buda, certo? E os 12 animais, certo? Na verdade, meus irmãos, Buda, né, que é o deus ali do budismo, tudinho, certo? A mitologia, dessa mitologia que fala o budismo, né, diz que Buda ele subiu em um tigre, certo? E foi levado aos céus, certo? Nós vemos que por que esses animais? Essa mitologia conta o seguinte, que Buda, certo? Buda, ele convidou todos os animais para virem para uma festa, certo? Porém, somente esses 12 animais compareceram na festa. Então, esses animais foi abençoado por Buda, certo? Então, esses animais, eles representariam algumas coisas da vida, né? Algumas personalidades da vida, tudo essas coisas, algumas personalidades, algumas características, certo? E cada animal ele tem um ano, certo? Ele tem um ano, eu não falei aqui, eu não botei aqui porque quando a gente vai pesquisar tem muitos anos. Aí quando finaliza, que acho que é 2030 finaliza, ou é 2029, aí começa tudo de novo, né? E cada animal, ele é um ano. Então cada animal, ele voltava ele saía pregando para a humanidade a fazer o bem. E os outros 11 animais que eles ficavam ensinando a fazer o bem. Aí cada ano, cada dia era um animal e sempre ficava esse ciclo para nunca acabar,
certo? Então, esses 12 animais foram abençoados por Buda, certo? E o ano de 2022 que nós estamos, certo? Na verdade, nós estamos em 2022 no mundo ocidental, certo? No mundo ocidental. Nós estamos no ano de 2022, certo? Olha aqui, 2022. Esse ano de 2022, meus irmãos, ele conta a partir do nascimento de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2022 após o nascimento de Cristo, certo? Esse ano, na China, é o ano do tigre, certo? É o ano do tigre no calendário chinês, certo? Porém, meus irmãos, olha que interessante. Aqui no Brasil, né, nos países ocidentais, né, do que tem a ver com o cristianismo tudinho, né, nós estamos no ano 2022 após o nascimento de Cristo. Porém, certo, na China, certo, eles estão no ano de 4720, porque existe essa divisão de calendários, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, mas para os países que têm o cristianismo como fundamento, certo? Na China, que é um país comunista, que é um país que sempre foi banhado e ensinado baseado no budismo, no hinduísmo, certo? No taoísmo, que nós iremos falar aqui, certo? Eles estão no ano de 4720, que é o ano do tigre, certo? Então, esse ano de 2022, para os países ocidentais que têm o cristianismo como base, é o ano de 2022, certo? Mas na China não tem essa divisão, não. Desde que eles começaram a fazer essa contagem, eles estão no ano de 4720, que é o ano do tigre, certo? Aí ano que vem já é outro animal. Olha aqui, segundo esse horóscopo, né, dos animais do zodíaco ali do horóscopo chinês, a data de nascimento de uma pessoa e o animal que rege o ano tem a ver com a personalidade dessa pessoa, que tem a ver com o comportamento do animal. Então, o ano que a pessoa nasceu e o animal que regia aquele ano tem a ver, vai mostrar ali um pouco da personalidade daquela pessoa, segundo essa mitologia, essa lenda, essa crença do horóscopo chinês, certo? Vamos lá, meus irmãos, o que é religião, certo? Religião é, segundo o dicionário popular, certo? Religião é a crença na existência de um ser superior, que para nós é Deus, certo? O Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? Ou um poder sobrenatural que rege o universo, que literalmente é Deus, certo? Para nós cristãos é Deus, e Deus não deixa de existir só porque alguém não acredita nele. Deus é Deus para todo sempre, certo? E o que é religião pagã, certo? Religião pagã é a crença em vários deuses, ou tem a ver também com politeísmo, certo? Nós vemos aqui que ali em Israel, quando entravam ali em Israel, nós vemos que era proibido eles se relacionarem com as pessoas de religiões pagãs, que adoravam vários deuses, né? Os deuses ali dos cananeus e tantos outros deuses ali, os deuses egípcios, os babilônicos, né? Então nós vemos aí, e teve judeus, hebreus, que foram perseguidos porque não adoraram os deuses pagãos das nações, das outras nações, né? No caso, Daniel, né, que foi ali perseguido ali, Daniel e tantos outros ali por não adorar os deuses, Moisés, né, por não adorar os deuses pagãos, certo? Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos, qual é o objetivo da lição? Toda religião fora de Cristo é pagã e anticristã, certo? Fora de Cristo não há salvação, nem vida e muito menos verdade. Não existe duas verdades. Só existe uma verdade, e a verdade é que Cristo, ele é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha, muitos conflitos, né, mundiais têm origem em questões religiosas, certo? Tudo isso aqui tem conflitos em questões religiosas. Porque, meus irmãos, é natural do ser humano, não é, buscar sua espiritualidade, né? Buscar a Deus, né? Muitas pessoas, por estarem distantes de Deus, eles adoram objetos ou animais, certo? É como diz lá em Romanos capítulo 1, né? Que adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Então, meus irmãos, uma rápida expressão, só mais nós temos uma ideia, certo? O cristianismo tem 2,2 bilhões de adeptos, é a religião mais popular, certo? E aqui inclui os cristãos ortodoxos, católicos, protestantes, certo?
Então, cristianismo, 2,2 bilhões de adeptos, certo? O islamismo, que nasceu ali no século 7 depois de Cristo, certo? Através de Maomé, certo? Tem 1 bilhão de adeptos. O budismo, certo? Que é o Buda, que tem a ver com o Buda ali, que Buda na verdade era um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele surge na Índia, certo? No século 6 a.C., certo? Então o budismo em todo o mundo tem mais ou menos 400 mil adeptos. Nós temos também, existe também o hinduísmo, certo? O hinduísmo, que a maioria dos seus seguidores é ali na Ásia, principalmente na Índia, certo? Tem 1 bilhão de adeptos, na maioria na Ásia, certo? Tem o judaísmo, certo? Mais ou menos 14 milhões de adeptos. Ou seja, meus irmãos, preste atenção aqui, olha. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos dessa área, eles dizem que no mundo existe mais ou menos 10 mil religiões, certo? Em todo o mundo existe mais ou menos 10 mil religiões no mundo, em todo o mundo, certo? Ou seja, 84% de toda a população mundial seguem essas religiões mais conhecidas, como cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, espiritismo, certo? Então, 84% da população segue mais ou menos essas religiões mais populares. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte do vídeo. Meus irmãos, nós vemos aqui, eu estava falando aqui sobre as religiões. Olha que como a cegueira espiritual dessas pessoas chegaram a que ponto, né? Segundo, eu estava dando uma pesquisa no site da revista Super Interessante, né? Nós vemos aqui que o hinduísmo tem 330 milhões de deuses. É isso mesmo que você está escutando. No hinduísmo existe 330 milhões de deuses. Ou seja, é Deus para tudo que é gosto. Né? Eles adoram tudo, né? Tudo para eles é divindade. Certo? Então veja como espiritualmente essas pessoas estão cegas, né? Espiritualmente. Certo? Olha aqui, meus irmãos, se você escutar essa palavra aqui, guru, o que é um guru? Guru, esse termo nasceu na Índia, certo? E significa mestre espiritual, né? Tem algumas pessoas aí famosas, né, que buscam, né, os chamados gurus espirituais, aí, que é um mestre espiritual. Mas, meus irmãos, vou repetir, né, o nosso mestre espiritual é Cristo, certo? Não tem outro. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, a religião também fala sobre ali o confucionismo, né? Confucionismo, o que é isso? É uma corrente filosófica, certo? Ética, que é os ensinamentos de um homem chamado, né, Confúcio, que é o famoso Confúcio, não é isso? Por mais de 2000 anos, certo? Por mais de 2000 anos, ele foi a principal doutrina da região ali da China, certo? Esse confucionismo, ele não é religião, certo? Não é. É uma conduta moral e ética, certo? Não tem igrejas, não tem templos, certo? Nem formato clérigo, certo? Não tem hierarquia ali de formato clérigo, certo? E é um guia, ou seja, é um guia espiritual, certo? Se vocês pesquisarem sobre o confucionismo, né? Ou Confúcio, né? Que ele é conhecido como Confúcio, vocês vão escutar sobre essa expressão aqui, olha, o Tao, certo? O Tao significa o caminho de harmonia, certo? Entre a vida e a natureza, certo? Essa doutrina diz que o homem atinge a perfeição, certo? Quando é sincero, sábio, humilde, amável e justo, certo? Então nessa doutrina aqui, nesse chamado Tao, que significa o caminho, né, de harmonia entre a vida, entre a sociedade e a natureza, o ser humano ele atinge essa perfeição quando ele é sincero, sábio, justo, certo? Então chega à perfeição, certo? Quem crê nesse confucionismo, né, quem segue essa doutrina de Confúcio, né, eles fazem oferendas de vinho e alimentos, certo? E eles ensinam a adoração aos ancestrais, pedindo que os mortos, né, que os espíritos dos mortos, dos seus ancestrais, ajudem os vivos, certo? Então eles têm esse ensinamento, essa doutrina, certo? É o Kung Fu Tse, né, que é esse mesmo aqui. Algumas traduções falam Tsu, outras traduções falam Kung Fu Tse, né, que é o famoso Confúcio.
ele viveu de 552 a.C. até 479 a.C., certo? Então é uma linha ética que prega... Meus irmãos, a maioria dessas religiões orientais, né, eles pregam a harmonia, né, a ética, né, a moral, mas tudo isso, meus irmãos, não explicam sobre o pecado, certo? Para entrarmos no céu, a Bíblia diz que nós temos que nos arrepender, a Bíblia diz que nós temos que deixar o pecado de lado e se apegar em Deus, né? Tem que ter um arrependimento, né? Tem que ter um arrependimento. Olha outra coisa aqui, meus irmãos, que a gente vê muito falar hoje em dia também, né? Mãe terra ou mãe natureza. Aparentemente inofensivo, né? Ah, mãe terra, mãe natureza. Mas esse termo não nasceu agora, vem lá da antiguidade. Vamos ver de onde vem. Olha aqui, olha. Essa expressão aqui, mãe terra ou mãe natureza, né? Na mitologia grega, certo? Era um ser feminino, certo? Que trata da fertilidade e dos ciclos do cultivo, né? Isso tem a ver com as mitologias antigas. Na mitologia grega, certo? A mãe terra era Gaia, certo? Gaia era a deusa, a mãe terra, né? A deusa que representava toda a terra, toda a vida. Nós vemos aqui. E ela era casada com um deus chamado Urano, certo? Com quem teve filhos que eram os ciclopes, que eram os 12 titãs, certo? Os 12 titãs. Um desses titãs, né, já que Urano, ele não queria perder a mitologia, essa história diz o seguinte, que Urano, ele não queria perder o trono, certo? Então muitas vezes ele fazia a Gaia, que era a mãe terra, abortar seus filhos. Até que eles tiveram filhos, que eram os 12 titãs, e Cronos, certo? Cronos, que no grego significa tempo, que era um dos 12 titãs, que era o filho de Gaia com Urano, certo? Ele ajudou a mãe ali a combater Urano e destronou o pai, se tornando o deus ali supremo da mitologia grega, certo? Então Cronos que era o pai de Zeus, que veio se tornar o pai de Zeus, o pai de Poseidon, né? O pai de Hades, que era o deus do submundo do inferno. Então tudo isso, meus irmãos, tem origem nessas mitologias, né? Lembram, tudo isso aqui tem origem naquelas mitologias antigas, certo? É um novo pensamento, né? Revestido, revestido de novos pensamentos, mas com a roupagem velha das antigas religiões pagãs, certo? Olha aqui, meus irmãos, nós não podemos deixar a nossa fé se tornar secularizada. O que é uma fé secularizada? Uma fé secularizada é deixar de crer em milagres, certo? Tem pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas não creio em milagres. Se nós não cremos em Deus, mas nós não cremos em milagres, então a nossa fé, segundo alguns estudiosos, alguns estudiosos, teve a fé secularizada, ou seja, misturada com essas religiões pagãs, certo? Amém, meus irmãos? Os milagres vêm de Deus e os milagres faz parte da fé cristã. Amém, meus irmãos? Ou seja, a sabedoria humana não explica os milagres. Se nós formos se apegar na sabedoria humana, mundana, não tem como explicar os milagres. Os milagres, meus irmãos, é inexplicável. A única explicação para os milagres é que ele vem de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, né, nós temos que se apegar em Deus porque esses ritos, essas religiões aqui, têm a ver com as religiões pagãs da antiguidade. Meus irmãos, vocês lembram que uma das cartas agora, porque me lembrei agora, se não tinha dado uma olhada aqui na Bíblia, mas nós vemos aqui que lá em Apocalipse, João escreveu cartas para igrejas da Ásia, certo? E nós vemos aqui que uma das igrejas, né, o apóstolo João, né, ele relata que Deus fala que naquela cidade tem o trono de Satanás. E uma certa vez eu fiquei curioso para saber por que Deus falou que ali, por que João relatou que naquela cidade tinha o trono de Satanás. E eu fiquei curioso de saber por conta disso, né? Quando eu fui dar uma pesquisada, né? Deixa eu ver se eu sei qual é a igreja aqui, né? A igreja de Esmina, Pérgamo, Ceiso, tem Tiatira.
certo? Ali naquela cidade tem o trono de Satanás. Olha aqui, olha. A igreja de Tiatira, né? Apocalipse capítulo 2, versículo... Não, não é a igreja de Tiatira, não. Eu vou dar uma pesquisada aqui, eu vou falar aqui para vocês. Que fala que ali tinha o trono de Satanás. Eu fui pesquisar por que o apóstolo falou, certo? Que naquela igreja tinha o trono de Satanás. Quando eu fui pesquisar naquela cidade, tinha um monte bem alto, e naquele monte tinha um templo, né, dedicado a Zeus. Então o apóstolo João se retratou que aquele templo dedicado a Zeus era o trono de Satanás. Então, meus irmãos, muitas religiões hoje, né, muitas raízes filosóficas têm raízes nas religiões pagãs da antiguidade. Então, meus irmãos, aparentemente parece uma coisa inofensiva, mas essas coisas são coisas sutis, certo? Que vem nos desvirtuar da nossa principal missão, que é olhar para Cristo e viver para Cristo. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus amigos e irmãos, agora voltando aqui na última parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui que o pensamento racionalista, certo? Ou seja, a ciência, segundo eles, diz, e não a religião, diz o que é certo e o que é errado, certo? Vamos lá, meus irmãos, nós temos que pensar o seguinte: a ciência, ela não é ruim, a ciência ela é boa, certo? A própria Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, ou seja, toda ciência provém de Deus. O problema é que tem pessoas mal intencionadas, certo? Pessoas distantes de Deus, pessoas que não temem a Deus, que usam da ciência para tentar provar a não existência de Deus ou combater a Bíblia Sagrada, o cristianismo, certo? Mas a ciência ela é boa, certo? A ciência ela vem de Deus. O problema são essas pessoas mal intencionadas, certo? Então, segundo o pensamento racionalista, né? Ou seja, a razão, a ciência e não a religião diz o que é certo e o que é errado, baseado em suas pesquisas, certo? Olha aqui, meus irmãos, o que é religiosidade? Religiosidade e espiritualidade, que as pessoas, ou seja, a religiosidade e a espiritualidade que as pessoas procuram é aquelas onde elas mesmas ditam as regras. Ou seja, ninguém quer estar abaixo de uma regra, não é? Ninguém quer estar abaixo de uma doutrina, certo? Então, a religiosidade e a espiritualidade que muitas pessoas procuram é aquelas religiões onde elas mesmas ditam as regras, né? Não tem ninguém para repreender, né? Não está abaixo de uma doutrina, certo? Agora vamos lá, meus irmãos, para finalizar a lição, eu deixei para o final, né? O que significa holístico, como fala a lição aqui, né? A sutileza da espiritualidade holística, né? De onde vem esse nome, qual o significado, certo? Então, o pensamento holístico, certo? Ou seja, ele quer unir tudo em todos. Um mundo globalizado, sem diferenças de religião, de raça, de gênero, buscando uma paz. Mas é possível ter paz sem vir de Deus? Né? O mundo procura uma paz que não vem de Deus, né? Então a verdade é uma paz passageira, né? E revestida da incredulidade do mundo, certo? Porque a verdadeira paz ela vem de Deus. Então, meus irmãos, o pensamento holístico é aquele que quer unir tudo em todos, é aquele pensamento globalizado, ecumênico, certo? Buscando uma paz, né? Onde não tem diferença entre religião, gênero, né? Nem raça, certo? Mas vamos lá, meus irmãos. Se realmente essas pessoas estivessem preocupadas, por que elas não vão alimentar essas pessoas que não têm o que comer? Né? A própria ONU, né, diz que todos os dias entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio de pessoas em todo o mundo estão com fome porque não têm o que comer, certo? Então por que essas pessoas, se estão tão preocupadas em buscar harmonia, por que não vão alimentar as pessoas que estão famintas, certo? Olha aqui, olha, é uma espiritualidade holística, né, ecumênica, né? Ou seja, uma nova ordem mundial, né? Recentemente, acho que faz uns 2 dias, né? Ou foi ontem, ou foi uns 2 dias, que eu vi no jornal, que a Rússia e a China,
eles estão querendo pôr uma nova ordem mundial, né, baseada naqueles que eles acreditam. Então é isso aqui, meus irmãos. O pensamento holístico, né, essa espiritualidade holística, né, é aquela espiritualidade que não tem distinção com ninguém, né? Todos cabem nessa panela, menos o cristão verdadeiro, certo? Então, meus irmãos, é uma espiritualidade holística, né? Ecumênica, onde é bom para todos, onde cabe todos, menos um cristão verdadeiro. Amém, meus irmãos? Pode ser chamado também de uma nova ordem mundial. Olha as coisas se cumprindo aí, né? Nós vemos aí tudo que a palavra de Deus fala está se cumprindo, irmãos. As trombetas estão sendo tocadas, né? Que nós possamos ter um ouvido sensível para ouvir a trombeta, o soar dessa trombeta. Olha aqui, meus irmãos, a palavra holismo, né? Ele é uma mistura de filosofia e religiões orientais. Ou seja, tudo no universo e na natureza estão interligados, certo? Até aqui nós sabemos que tudo está interligado, porque tudo foi criado por Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas, e haja terra seca, e as águas produzam seus seres aquáticos, e a terra produz seus seres répteis, não é? A Bíblia diz que Deus criou do pó da terra o homem, certo? Então, nós vemos que tudo isso aqui está interligado. Isso aqui não é novidade para ninguém. O problema é que essas filosofias, eles não apresentam, eles não acreditam no pecado, eles não acreditam no céu, não acreditam no inferno, certo? Então, meus irmãos, tudo isso faz parte da vida, certo? Porém, eles esquecem do pecado. E o pecado, como é que fica, certo? E o pecado, como é que fica? Hein, meus irmãos? Olha aqui, ó, o holismo é a verdade, diz que a verdade deve ser considerada de forma globalizada e não isolada, ou seja, de forma conjunta, certo? Ou seja, a verdade vai ser aquilo que a maioria crê. Se a maioria crê que a maçã não é mais maçã, então a maçã vai deixar de ser maçã. Vocês estão entendendo? A verdade vai ser baseada naquilo que eles acreditam, né? Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos terá perseguição entre os cristãos, porque a maioria estará distante de Deus. A maioria estará passando pela porta larga, certo? Pela porta larga. A Bíblia diz que muitos passam por aqui. Ou seja, essa linha de pensamento aqui do holismo, né? Do holístico, né? Tem a ver com esse filósofo aqui, ó, Jan Smuts, que viveu de 1880 a 1953. Ele era ali da África do Sul, um filósofo, certo? Então, aí eu faço uma pergunta aqui, meus irmãos. É possível ter paz consigo mesmo sem Cristo? Claro que não, né? Cristo é que traz a verdadeira paz, certo? Agora vamos lá, meus irmãos. Essas pessoas, né, eles buscam, né? Ou seja, para muitas pessoas do mundo, é mais fácil servir a uma força cósmica, que é o que muitos pregam, um Deus que não tem relação com a humanidade, do que ao Deus verdadeiro, ao Deus bíblico, né? Que ele fará separação entre o justo e o injusto, né? Que ele condena o pecado, né? Que a Bíblia diz, meus irmãos, lá em João 3:3, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Esse nascer fala de arrependimento, não é? Fala de deixar o pecado de lado. Amém, meus irmãos? Lá em João 14:6, né? Diz que Cristo, Jesus diz que, olha, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Fala de porta estreitas. Olha aí, porta estreita, né? Cristo é o caminho para se ter a vida, para se ter a paz. Então, meus irmãos, sem Cristo não há vida nem paz, muito menos salvação, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, para finalizar, né? Romanos, João 3:3, onde eu falei aqui, né? Que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Vamos ler aqui. Meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores, né? Tudo isso aqui. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, certo? E doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em ações de graças.
Porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar sendo recebido com ações de graça, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, certo? Romanos, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora o versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que as pessoas estão adorando mais a criatura do que o Criador. E para finalizar aqui, meus irmãos, nós vemos que tudo isso aqui são espíritos enganadores levando muitos para a perdição, certo? Mas nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para finalizar, meus irmãos, com certeza, eu não sou muito bom desenhista, mas com certeza vocês já viram esse símbolo daqui, né, que tem a ver com o Tao, né, ou o taoísmo, né, que tem a ver com o caminho, certo? Que tem a ver com o caminho, certo? Esse símbolo aqui, ele tem origem nessa expressão aqui, o Tao, que significa o caminho, que é essa raiz filosófica aqui chamada taoísmo, ou seja, esse símbolo diz que o homem deve estar em harmonia consigo mesmo. Ou seja, ele não pode ser nem 100% bom, nem 100% ruim. Esse símbolo simboliza que todo ser humano tem 50% de coisa boa e 50% de coisa ruim. Ou seja, eu sou 50% ruim e 50% bom, segundo essa crença aqui. Então, meus irmãos, esse símbolo aqui prega isso, que o ser humano não pode ser 100% bom, nem 100% ruim. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem Senhor é esse? Cristo. Quem Senhor é esse? Deus. Então, meus irmãos, se eu, você e o resto do mundo quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que abolir esses pensamentos aqui, esse pensamento, e buscar o que? A santificação. Santificação, ser santo, significa ser separado. Então, meus irmãos, nós temos que buscar fazer o bem, né? E não segundo essas crenças que enganam a muitos, que deve ser 50% bom e 50% ruim, né? Que é esse negócio de signo, de horóscopo, de filosofia. Meus irmãos, Cristo é suficiente para mim, para você e para o resto da humanidade. O problema é que muitos não querem aceitar, não querem ouvir. Então, meus irmãos, o taoísmo, nós podemos dizer que o principal símbolo, a principal bandeira do taoísmo é esse símbolo aqui, né, que diz que nós somos 50% bom e 50% ruim. Mas a Bíblia diz que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que nascer de novo, né, nos santificar. Se santificar significa deixar o pecado, deixar o errado de lado. Porém, nós não somos perfeitos, mas aquele que nos chamou é perfeito. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, uma aula simples, espero que você possa ter aprendido. Só para recapitular, né, como a própria lição diz, espiritualidade holística, né, tem a ver com, de uma forma mais geral para nós entendermos, não é, uma nova ordem mundial, né, onde tudo está interligado com a natureza, onde nós devemos buscar harmonia consigo mesmo, com a natureza, uma paz interior, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nós precisamos se apegar em Cristo. Então, holístico, certo? Essa palavra holística vem do grego, eu notei aqui porque eu esqueci de falar aqui. Vem do grego, deixa eu achar aqui, que eu notei aqui, minha filha aqui, olha, minha filha. Então, essa palavra aqui, holístico, ele vem do grego, certo? Que significa completo, certo? Essa palavra holística vem do grego, que significa todo, ou seja, completo, certo? Completo. Nós vemos aqui que vem dessa raiz aqui, onde ensina tudo isso aqui. Mas, meus irmãos, deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo, certo? Então nós vemos aqui. Então, meus irmãos, é isso. Né? O holismo, ele vem do grego, que significa, vem do grego holon. Holon, certo? Que significa
todo ou completo, certo? Ou seja, eles dizem que, segundo essa crença, deve buscar a paz consigo mesmo. Muitas vezes, ou seja, meus irmãos, Deus está sendo escanteado segundo esse pensamento aqui holístico. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ter, primeiramente, paz com Deus e, segundo, paz conosco mesmo e com o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição e que nós possamos ter uma ótima semana na presença de Cristo. Paz do Senhor.